Nós vamos dar continuidade na abordagem, na exposição que fizemos hoje pela manhã. Isaías capítulo 55. Não, Isaías 55. Um texto bastante conhecido, o texto nos diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Deixa eu só explicar esse versículo aqui, porque algumas pessoas podem olhar para isso e falar assim, que estranho, né? Os montes irromperão em cantos, ou seja, os montes estarão cantando, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui ele está falando da alegria, né? Ele vai olhar para tudo isso e ele vai ver a alegria em todas as coisas. É o coração daquele que está andando segundo a vontade de Deus, está cheio da presença do Senhor. Ele olha para a natureza, ele se regozija na natureza. Qualquer coisa é motivo de alegria, né? Então até mesmo os ventos batendo, né, os ventos pelos montes, ou o barulho dos ventos, ou a imagem que se tem dos campos, das montanhas, tudo isso o leva a adorar, glorificar o nome do Senhor. O barulho das árvores, das folhas, né, para ele compreende, é assim que ele entende, né, aquele que está cheio de Deus. Tudo deve louvar ao Senhor, todos devem exaltar o Senhor, tá bom? Essa é a ideia do texto aqui. Então, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os irmãos podem sentar, por favor. Como eu falei, pela manhã nós fizemos a exposição aqui deste texto, e de maneira breve eu quero só ressaltar aqui algumas coisas. Falei aqui que este é um texto que, na verdade, é um convite insistente do Senhor
para que venhamos beber do Senhor, beber da sua fonte. Deus está falando a palavra do profeta Jeremias para um povo que estava no cativeiro babilônico, que agora haveria de sair do cativeiro babilônico, e Deus faz aqui esse convite para que esse povo volte à fonte da vida, para que esse povo volte a se alimentar dele, para que esse povo se renda diante dele. Esse é o convite do Senhor. Isaías aqui é um poema, Isaías 55 é um poema visando também a consolação desse povo, um chamado a um arrependimento, porque afinal de contas esse povo estava sofrendo com o cativeiro babilônico, e esse povo, portanto, precisava se arrepender, porque esse povo não foi para o cativeiro como uma vítima. Eles foram vítimas de uma invasão dos babilônios. Não, eles foram para o cativeiro babilônico por causa dos pecados deles, por causa da rebeldia deles, por insistirem em fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, insistirem no caminho da idolatria, insistirem em abraçar o paganismo, outros deuses. Foi por isso, por andarem contrário à vontade do Senhor, por isso eles foram levados ao cativeiro babilônico. E agora o Senhor está consolando, trazendo essa palavra de consolação ao povo, dizendo: olha, eu vou libertar vocês, eu amo vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou abençoar a vida de vocês, eu transformarei a vida de vocês. Mas Deus aqui está chamando também ao arrependimento. Esse povo é chamado a refletir sobre a sua relação com Deus. Por isso, logo no verso 1, nos versos 1 e 2, o Senhor está convidando: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Pois, como eu falei no culto da manhã, a condição desse povo era uma condição miserável. Esse povo é escravo. Esse povo não tem nada, esse povo não tem condições de sair do cativeiro babilônico por eles mesmos. Esse povo não tem condições de alcançar a liberdade por si mesmo. Esse povo depende de Deus. E Deus está convidando esse povo para se voltar para Ele. Esse é o convite. E Deus está dizendo: olha, o que eu estou oferecendo é gratuito, é de graça. O dinheiro de vocês ou qualquer coisa que vocês tenham, isso não compra o que eu estou oferecendo para vocês. E aí o próprio Senhor está dizendo: olha, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu árduo trabalho naquilo que não satisfaz? Escutem-me. Esse povo estava investindo a vida deles em outras coisas, estavam gastando o tempo deles com outras coisas. A vida deles estava toda era direcionada ali, a Babilônia, e Deus está dizendo: olha, vocês estão investiram a vida de vocês, os recursos de vocês, em coisas que vocês não deveriam. E ele ressalta: deem ouvidos às minhas palavras, ouçam aquilo que eu estou dizendo, voltem-se para mim. Vocês só terão vida verdadeiramente se vocês se voltarem para mim, é o que está escrito na palavra de Deus, no verso 3. E ele traz o exemplo de Davi como um rei, de Davi, da aliança do Senhor com Davi. Deus está dizendo: olha, essa aliança eu estou estendendo a vocês. O que eu fiz, o que eu prometi a Davi, eu farei na vida de vocês. E ele insiste, ele diz: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. E ele entra por esse texto, o texto que nós temos aqui. Então o tema dominante aqui é a libertação e o retorno uma parte daquele povo de Israel. Esse povo que seria deportado, havia sido deportado para a Babilônia. Deus está dizendo: olha, eu vou libertar vocês. E esse capítulo 55, ele conclui com esses dois convites, né, para o seu povo, o povo de Deus, se aproximar do Senhor, e esse povo então participar do reino de Deus, participar do reino davídico. Uma promessa do Senhor. Deus está dizendo: vocês agora estão sendo chamados a participarem disso. Mas era fundamental que esse povo se voltasse para o Senhor em arrependimento, com o coração arrependido, ouvisse a voz de Deus, passasse a obedecer ao Senhor.
Então o que nós temos nos versos 6 a 9 é uma espécie de ênfase do que nós temos em todo o texto. Versos 6 a 9 nos dizem assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. E o texto continua: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É interessante aqui, porque o povo de Deus é chamado para inclinar os seus ouvidos ao Senhor. Isso está sempre se repetindo, e aqui, esse chamado Deus está dizendo: olha, me busquem. E o sentido de buscar aqui, a ideia aqui é de perguntar, é de examinar, é de tirar informações, é de consultar a Deus, é de procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o sentido. Não se trata de sair meramente procurando qualquer coisa, mas é buscar, é perguntar, é examinar, é sentar, é refletir, é pensar nos seus próprios caminhos, é pensar nas decisões que já tem tomado, é refletir o que é que me levou a tal posição, o que me levou a esse estilo de vida, a sofrer tanto, o que é que tem me levado até aqui, o que me conduziu até aqui, e o que é que Deus deseja para a minha vida. E essa é uma disciplina que nós devemos buscar, colocar em prática na nossa vida. Buscar a Deus é muito mais do que ler alguns versículos da Bíblia por dia. Buscar a Deus é muito mais do que orar ao Senhor pedindo: ó Deus, abençoa o meu café da manhã, ó Deus, abençoa o meu almoço, ó Deus, abençoa isso, abençoa aquilo outro. É muito mais do que isso. É examinar a si mesmo e é buscar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É consultar ao Senhor e aguardar a resposta dEle. Evidentemente, na sua palavra, sim, nas Escrituras Sagradas. Há muita gente que baseia toda a sua vida, procura saber a vontade de Deus, e para entender a vontade de Deus, fica se baseando em outras pessoas. Naquilo que o irmão A, irmão B, irmão C dirão. Olhando apenas para as circunstâncias. Deus fala através das circunstâncias? Fala. Deus fala através de um irmão, de um pastor? Fala. Mas o povo de Deus deve ser conhecido como um povo que conhece a palavra do Senhor e consulta e examina as Escrituras Sagradas todos os dias. Que se detém nas Escrituras, que procura compreender o que Deus deseja para a sua vida através das Escrituras, que faz da sua oração, ou que faz da oração, não um instrumento para se obter qualquer coisa. Oração é muito mais do que isso, é conversar com Deus, é ter intimidade com o Senhor. Lamentavelmente, algumas pessoas têm feito da oração o que muitas pessoas envolvidas com bruxarias, envolvidas com macumbaria fazem nas suas práticas religiosas. Só se voltam para Deus quando estão precisando de alguma coisa. É o trabalho gospel. Desculpa, mas o termo é esse. É o trabalho gospel. É a mandinga gospel. É tentar resolver, sabe? E aí começa a se valer de uma série de coisas. Começa a invocar e dizer: Senhor, o Senhor tem que fazer isso, ó Deus, eu declaro, Senhor, eu essas coisas que são ouvidas no meio evangélico. Eu determino. Quem somos nós para determinar? Quem somos nós?
Nós devemos nos submeter à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Devemos ser obedientes ao Senhor e ouvirmos a sua voz. E quando nós buscamos intimidade, comunhão com o Senhor, meus irmãos, até mesmo as nossas orações são diferentes. Nós passamos a ter temor diante de Deus para pedir qualquer coisa. Temos a preocupação se aquilo que estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Compreendem? Então nós não oramos e não pedimos a Deus qualquer coisa, nós procuramos consultar qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa não. Então o profeta está dizendo aqui que nós devemos buscar ao Senhor, ou seja, examinar, devemos buscar, consultar a Deus, tirar informações, saber qual é a vontade do Senhor, saber o que Ele diz, confiar na sua palavra, colocar em prática o que Ele quer para a nossa vida. Mas para encontrar a Deus, para nos buscarmos, e o texto diz, isso muito claro aqui no verso 6, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Mas para encontrá-lo, nós teremos que dar meia volta, precisaremos mudar de rumo, seguir um outro caminho, admitir muitas vezes que nós estamos procurando a Deus de forma errada, no lugar errado, estamos trilhando um caminho errado, como já foi constatado no verso 2, porque no verso 2 ele diz, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Ou seja, esse povo estava investindo a vida dele em outras coisas, estava fazendo aquilo que não deveria. E assim também nós podemos, muitas vezes nós nos equivocamos, é ou não é, gente? Trilhamos caminhos que até aos nossos olhos estão corretos, mas quando nós nos submetemos às Escrituras Sagradas, nós percebemos que não estão corretos e que precisamos mudar o rumo. Por vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Quem de nós aqui que já tem algum tempo de caminhada cristã já não chegou a essa conclusão em alguns momentos da sua vida? E Deus chama de volta, Ele diz que nós devemos nos voltar para Ele, devemos buscá-lo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, são mais elevados. E aqui nós temos uma ilustração interessante. O texto fala, assim como os céus, verso 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Entenderam aqui a comparação que Deus está trazendo? Deus está dizendo, olha, os seus pensamentos e seus caminhos, olhe para a terra, é isso aqui. Agora olhe para os céus, infinitos, não é assim? Olhe para as alturas. Ele está falando para um povo que não tinha feito a sua viagem para a lua. Essa é a ideia. Esse povo, para olhar para aquilo que era inatingível, os céus eram inatingíveis. O homem não tinha condições de alcançá-los. Essa é a ideia que Deus está trazendo para esse povo. O que eu tenho para vocês, o que eu sei a respeito de vocês, a minha vontade para vocês é tão elevada, mas tão elevada, que vocês não têm condições de alcançar tudo isso. Vocês sozinhos não tem como. Vocês acham que sabem o que é melhor para vocês. Vocês acham que sabem o que é bom para vocês, mas o que eu penso de vocês, a minha vontade para vocês está muito acima disso.
O texto, portanto, mostra o abismo que há entre o que nós pensamos e como o Senhor vê todas as coisas. Nós estamos infinitamente abaixo de tudo isso. E como pessoas que estão infinitamente abaixo de Deus, e que não têm condições em si mesmas de resolver os seus problemas, de dar a sua solução, nós deveríamos confiar no Senhor. Nós deveríamos colocar a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, conduza então a minha história, Senhor, conduza então a minha vida, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Deveríamos largar a nossa arrogância e a nossa prepotência e nos submetermos de bom grado a Deus, aceitarmos a sua disciplina, aceitarmos a sua palavra, aceitarmos as suas orientações, aceitarmos o propósito e a vontade de Deus para nós, por causa da nossa posição. E como é difícil submetermos a nossa vontade ao Senhor. Como é difícil submetermos o nosso coração a Deus, as nossas impressões ao Senhor. Como é difícil vivermos assim. Porque o tempo todo nós queremos arrumar as nossas soluções, nós temos pressa para tudo, não é? Você ora hoje, amanhã de manhã você já está querendo saber o que você vai fazer. Você dobra os joelhos agora e já fica esperando: ó Deus, então realiza. É difícil, meus irmãos, nos submetermos ao Senhor. Mas tanto as nossas impressões, a nossa vontade, os nossos pensamentos, tudo isso devemos levar cativo a Deus, entregar ao Senhor. Senhor, está em tuas mãos. Como pecadores, falhos, pessoas miseráveis, pessoas que não têm recursos em si mesmas para resolver os seus problemas, nós deveríamos confiar no Senhor. E aí, meus irmãos, chegamos aos versos 10 a 13, que nos dizem o seguinte: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E o texto continua: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez das roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. A palavra pronunciada por Deus, meus irmãos, realiza tudo aquilo que ela diz, tudo. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é confiável. E aqui, mais uma vez, o profeta Isaías se vale de uma metáfora. A palavra aqui é como chuva e neve, que fazem brotar e dar semente ao semeador e pão àquele que come. E essa palavra do Senhor, portanto, é confiável. Deus está trazendo essa ilustração: olha, fiquem tranquilos. Eu disse que vou libertar vocês, eu libertarei vocês. Eu estou dizendo que eu vou abençoar a vida de vocês, fiquem tranquilos, eu vou abençoar a vida de vocês. Vocês sairão do cativeiro babilônico, vocês não precisarão lutar contra eles, eu vou livrar vocês. Essa é a palavra de Deus para o povo. Aos olhos de vocês é impossível, mas quem está falando sou eu, é Deus quem está falando, e esse povo deveria confiar no Senhor.
Ele diz que a palavra dele não voltará para ele vazia, mas fará aquilo que ele deseja e atingirá o propósito para o qual ele enviou. Mas será que nós confiamos nessa palavra do Senhor? Será que nós confiamos nas promessas de Deus para nós? Como nós reagimos ou vivemos diante das promessas do Senhor? E quando eu digo promessas de Deus, estou falando daquilo que ainda não se concretizou nas nossas vidas. Por exemplo, quando estou olhando para o Jean, e estou lembrando aqui de uma, né? Quase todo mundo que casa fica dizendo, Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim, o Senhor vai me dar minha bênção, né? Aí o Jean de repente fala, não, ela é promessa de Deus para minha vida, aponta, né? Né, Jean? Mas isso é uma coisa. A outra coisa é você ter uma promessa de algo que você ainda não consegue vislumbrar, sabe? Não é palpável. Porque do ponto de vista humano é impossível. Você está preso. Você é escravo. Você é uma nação escrava, faz parte de uma nação escrava. Você tem um Senhor sobre a sua vida, se coloca no lugar desse povo. Foi levado para a Babilônia como escravo. E você olha para o poderio bélico deles, do povo babilônico, e fala assim, não tem como lutar contra eles. Eles se estabeleceram sobre nós, não tem como resistir a isso. Mas Deus diz, vem, fala para esse povo, olha, eu tenho promessa para vocês, eu vou tirar vocês daí. Confiar nessa promessa não é fácil. Mas a palavra de Deus aqui, Deus está dizendo o seguinte para eles, olha, confie em mim. Aquilo que eu digo a vocês, eu cumpro. Aquilo que eu prometo para vocês, eu cumpro. As minhas palavras não saem assim, de qualquer maneira. Deus está dizendo, eu tenho compromisso com aquilo que eu digo. Ao inverso do homem, que o homem promete para Deus, Senhor, eu vou ler mais a tua palavra, não é assim? Eu vou orar mais, eu vou te buscar mais, eu vou servir mais na tua casa, eu vou evangelizar mais, eu vou fazer isso mais, vou jejuar mais, eu vou ser mais fiel. A gente promete um monte de coisas e a gente não cumpre. É ou não é? É. Mas Deus não. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala a nosso respeito, Ele cumpre. E aqui, meus irmãos, a partir do verso 12, o que nós temos é uma espécie de novo êxodo. O texto diz, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Essa saída aqui é a saída semelhante a que aconteceu no Egito. Que foi assim que o povo saiu do Egito. Alegre, porque Deus operou o milagre, porque Deus enviou as pragas, porque os egípcios não tinham outra coisa senão dizer, saem daqui logo, saem, vão embora, e esse povo saiu. Segundo alguns estudiosos, foram mais de 1.200.000 pessoas que saíram do Egito. Assim, ó. Um milagre operado pelo Senhor. E Deus está prometendo para esse povo que esse povo sairá do cativeiro babilônico à semelhança do que havia acontecido no Egito. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, ou seja, eu estarei com vocês. Eu guiarei vocês, eu abençoarei vocês. Isso se cumprirá por causa da palavra de Deus, por causa da vontade de Deus. Essa, meus irmãos, essa forma de linguagem nesses versos, também falam aqui, o que nós temos aqui, quando diz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, né? Isso aqui
é uma ilustração em substituição do sofrimento pela alegria. Deus está dizendo, agora haverá alegria no coração de vocês. Quando vocês saírem, vocês se alegrarão na minha presença. Vocês estavam lá, no cativeiro babilônico, tristes, sofrendo, cheios de angústia, como uma nação escrava, como um povo vencido, que viram seus familiares morrerem, impedidos de cultuar da maneira como deveriam cultuar. Tudo isso que causou tanto sofrimento para vocês, isso vai mudar. Eu vou abençoar a vida de vocês, e haverá alegria no coração de vocês. Meus irmãos, essa é a promessa que o Senhor faz. E essa promessa grande, maravilhosa, de indivíduos cativos, dispersos e sem esperança, o Senhor os libertaria, o Senhor os libertou, o Senhor alimentou, o Senhor saciou a fome, a sede, o Senhor deu sentido à vida daquelas pessoas. O Senhor os fez sacerdócio real. É isso que Deus fez na vida dessas pessoas. Isso aqui aponta para aquilo que Deus também já fez em nós, em Cristo Jesus. Porque também vivíamos no cativeiro do pecado. Também éramos escravos do pecado. E Cristo gratuitamente nos libertou. Graciosamente nos alimentou, matou a nossa sede, mudou a nossa história. A obra da sua mão, Ele nos fez sair em júbilo e tem nos conduzido em paz, apesar das tribulações e das angústias. Essa palavra que transforma indivíduos sedentos e cansados num povo saciado e capaz de alimentar a outros, é uma palavra que se cumpriu na minha vida e na sua vida se você nasceu de novo. Porque você também estava assim, cansado espiritualmente, com fome espiritual, porque você não tinha o que comer, você não tinha um descanso. Em Cristo nós temos todas essas coisas. Em Cristo, a expectativa e a promessa de Isaías 55 se cumpre. Através de Cristo, Deus se tornou próximo e pôde ser encontrado por nós. Através de Cristo. Através de Cristo. Ele mesmo, Cristo mesmo ofereceu a sua vida, Ele entregou a sua vida na cruz por nós. Cristo mesmo nos alimentou, Ele é o pão da vida. Cristo mesmo nos saciou, o seu sangue foi vertido na cruz do Calvário e a palavra de Deus diz que Ele é a água viva. E quem beber dele nunca mais terá sede, assim diz o Senhor Jesus. Então tudo que nós temos aqui em Isaías capítulo 53, 54, 55, no livro do profeta Isaías, se cumpre em Cristo Jesus. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, em João capítulo 6, versos 35, 33 e 35. Agora, há um outro aspecto aqui, em que eu quero encerrar como a guisa de aplicação, é que mesmo nós, que um dia fomos alimentados por Deus, mesmo nós, aqueles que foram salvos pela graça do Senhor, alcançados por Cristo Jesus, em alguns momentos, também nos sentimos cansados. O fato de nós termos nos alimentado de Cristo para a nossa salvação, não exclui a nossa necessidade de buscarmos nos alimentar de Deus a todo instante, para a nossa vida aqui neste mundo. O nosso descanso eterno já está separado, preparado para nós. Já foi garantido a nós. Cristo mudou a nossa história.
Éramos escravos, hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda temos lutas aqui neste mundo. Temos enfrentamentos aqui neste mundo. Precisamos lutar contra o pecado aqui neste mundo. Há situações que tentam nos escravizar de alguma forma. Problemas que parecem que nunca serão resolvidos. E nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, às promessas do Senhor, àquilo que Ele nos diz nas Santas Escrituras. Nós precisamos nos apropriar, nos alimentar das Escrituras Sagradas. Fazer da palavra de Deus o nosso alimento diário. Bebermos de Cristo. E aguardarmos o cumprimento das suas promessas nas nossas vidas. Nos alegrarmos na presença dEle, o buscarmos todos os dias. O Senhor nos convida à intimidade com Ele. Deus não tem para nós um propósito de sermos um povo que apenas tem uma relação religiosa com Ele. Meramente. E entendam relação religiosa como alguém que vem aos finais de semana na igreja, mas durante a semana vive do seu jeito. Toma as suas decisões sem consultar ao Senhor, não tem pressa, e quando consulta tem muita pressa de receber de Deus a sua resposta. Se Deus não responde no tempo adequado, bom, Deus, já que o Senhor não está fazendo nada, eu vou fazer. Mas essa não é a vida que Deus deseja para nós. Não é isso que o Senhor requer de nós. Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele tem as suas promessas para nós, portanto, como povo de Deus, confiemos no Senhor, Ele é fiel. A sua palavra não volta vazia. Obedeça a Deus, busque a Deus, alimente-se dEle, caminhe com Ele, e você será saciado, você será alegrado no seu coração. A palavra de Deus, as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida, em o nome de Jesus, amém, amém. Curva sua cabeça neste momento, por favor, nós vamos orar. Eu quero que você agora pense naquilo que Deus já tem prometido para você, naquilo que Deus realizou, que você era escravo e hoje você é alguém livre em Cristo Jesus. Você se alimentou de Cristo, que é o pão da vida. Já bebeu de Cristo, que é a água da vida. Mas pense nas promessas do Senhor. Submeta o seu coração ao Senhor, os seus pensamentos a Deus, as suas intenções, os seus planos, submeta todos eles ao Senhor. E aprenda a descansar em Deus, pois Deus virá. Ele agirá no tempo dele, Ele agirá na sua história, na sua vida. Em algum momento você sairá com júbilo na presença de Deus e na presença dos seus irmãos. O que importa é que busquemos a Deus e confiemos nele. O que importa é que venhamos depositar toda a nossa vida na presença, diante do Senhor, para que pedindo ao Senhor, Deus, tenha misericórdia de mim. Não me permita, ó Deus, fazer besteira, tomar atitudes que eu não deveria tomar. Ajuda-me, ó Deus, ajuda-me, Senhor. Deus amado, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, oprimidos. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto a nossa jornada neste mundo por vezes nos cansa. A Tua própria palavra nos diz que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Você que está cansado, Deus te fortalece, Ele quer te fortalecer hoje. A palavra de Deus para mim e para você é que venhamos esperar no Senhor, venhamos confiar no Senhor. Ele virá e renovará as nossas forças. Devemos confiar em Deus, nos alimentar dEle, nos alimentar da sua palavra e aguardar as suas promessas, pois elas se cumprirão nas nossas vidas, em o nome de Cristo Jesus. Então aquiete-se na presença de Deus, compreenda que os caminhos do Senhor são mais elevados, são mais altos, os pensamentos de Deus para com a seu respeito são muito mais elevados. Em outras palavras, nós não fazemos ideia. É como se Deus estivesse dizendo: vocês não fazem ideia das maravilhas, das bênçãos que eu tenho separado para vocês. Vocês acham que determinadas coisas são boas, que determinados caminhos são bons, que determinadas ideias são boas, mas eu é que sei o que é melhor para cada um de vocês. É o que o Senhor está nos dizendo. Confiemos no Senhor, aguardemos as promessas do Senhor, a mão de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé.